Fala, trader. Trazendo aqui a análise semanal de mercado dessa próxima semana que vai se desenrolar no mercado Bovespa. E eu quero não só compartilhar com vocês, como geralmente eu faço, análise somente do mini índice e também do mini dólar, mas eu quero começar a compartilhar algumas ações, tá? E no dia de hoje eu vou compartilhar com vocês a análise da Vale, tá? Vale 3 e também da Petri 4, tá? Então eu vou começar basicamente analisando as ações, essas duas ações, Vale e Petri. Se você achar interessante, assiste as análises das ações, até porque você vai conseguir extrair conhecimento técnico dessas análises. Então acho que nós não devemos ficar presos somente a futuros, mas se é uma questão que você não quer operar, ou se não é importante para você a análise, você pode pular para metade do vídeo ou final do vídeo para você assistir diretamente as análises dos futuros, tá? Então, basicamente, eu vou começar ali passando pelos gráficos mensais de todos os ativos, Vale 3, Petri 4, mini índice, mini dólar, e aí depois eu vou começar a fazer uma análise mais intradiária, principalmente para mini índice e para mini dólar, tá bom? Então, o objetivo aqui é compartilhar conhecimento técnico com você e extrair informações lógicas do preço para a gente, consequentemente, conseguir executar as nossas operações, seja de compra, seja de venda, para a gente conseguir operar nesses mercados, tá? Eu vejo um cenário muito interessante na Vale, um cenário clássico de reversão acontecendo, né? Dando início possivelmente validando aí um grande período de distribuição que a Vale passou, que começou mais ou menos lá em meados de 2021 para 2022, e nós estamos falando de um evento tão muito grande, e que se esse evento realmente se validar, a gente pode esperar aí a Vale aí vindo ainda se desenvolver para um movimento corretivo muito significativo, e consequentemente isso basicamente eu tenho observado que vai se refletir também, por exemplo, nos futuros, tá? Pelo outro lado, o dólar, ele promete aí, se ele realmente, se foi um rompimento legítimo que aconteceu, eu vou compartilhar com vocês, ele tem potencial para buscar níveis de preço aí a 6 até 7 reais. Tecnicamente falando, tem alvo para isso. Se ele vai, aí é uma outra questão, mas tecnicamente falando, se esse rompimento que está acontecendo no dólar for um rompimento legítimo, ele tem potencial para buscar os 7 reais num espaço X de tempo, que pode acontecer ao longo desse ano ou sei lá quando, ok? Bem, se você não me conhece, eu sou o Daniel Tenório, já estou no mercado há quase 8 anos e quero aqui compartilhar com você um pouco da minha experiência né, que eu já tenho aqui, a minha bagagem que eu já tenho nesse mercado, tanto começando lá no mercado de Forex, né, e hoje aí já envolvido há alguns anos aí no mercado nacional, Bovespa, principalmente os mercados futuros e, consequentemente, agora também os mercados de ações para operações de day trade. Tá bom? Deixa eu compartilhar então aqui a tela com você. Bem, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixa seu like é muito importante para o crescimento do canal, né? E o objetivo é estar entregando aqui o conhecimento técnico aqui de uma forma contínua no canal do YouTube. Perfeito? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Então, como eu disse anteriormente, eu vou começar pela Vale, tá bom? Se você não achar interessante, você pode avançar mais para frente do vídeo e fazer uma análise dos futuros. Eu acho interessante você assistir, mesmo que você não opere Vale, porque isso vai trazer um conhecimento técnico, uma bagagem técnica para você. E o mesmo princípio que se aplica na Vale, o mesmo princípio de análise e, consequentemente, de tomada de decisão que se aplica, por exemplo, numa ação, se aplica no mercado de Forex, se aplica, se aplica também no mercado de futuros, tá bom? Bem, então eu vou rodar basicamente esse roteiro aqui, tá? Vale 3, Petri 4, mini índice, mini dólar no gráfico contínuo, tá? Mini índice no gráfico contínuo, e depois a gente avança para os contratos vigentes, olhando ali basicamente já para o intraday de 5 minutos no índice e no dólar. Perfeito? Bem, então vamos lá. Esse gráfico aqui da Vale é um gráfico muito interessante e, consequentemente, ele é um gráfico muito técnico, porque eu consigo observar aqui de forma bem notável a primeira fase do ciclo impulsivo de Elliott que se desenrolou aqui ao longo desse período de tempo, tá? Nós estamos falando aí de um ciclo que se iniciou lá em meados de 2015 para 2016, ou seja, eu ainda não estava no mercado em 2016, eu lembro que eu estava começando a buscar por algumas profissões que pudessem me oferecer liberdade geográfica, e realmente eu comecei a me dedicar ao mercado em 2017, tá? De forma profunda e contínua em 2017. Beleza? E aí nós tivemos aqui todo esse ciclo aqui que aconteceu de 5 ondas impulsivas, aonde nós tivemos aqui o término da onda 5 aqui nessa máxima, que ele deixou aqui mais ou menos em meados aí de abril até junho de 2021. Bem, e aqui nós temos em seguida um cenário muito interessante, porque Charles Dow disse que a primeira fase de uma tendência de baixa, ela é basicamente um processo de distribuição.
E isso aqui, ele é totalmente notável como um processo de distribuição, até porque o mercado, você vê que ele entrou num processo de triângulo, né? E o triângulo, seja ascendente, descendente, ele tem uma característica muito interessante, que é o processo de afunilamento, ou seja, por ambas as linhas que vão se encontrando, ou seja, somente por uma linha, com uma linha paralela, uma linha horizontal, como o caso desse triângulo ascendente, que é um processo também de distribuição, que eu especulo que seja um processo de distribuição. Perfeito? E nós estamos falando de um mercado que está começando a querer validar esse evento aí de um possível processo de distribuição para iniciar um grande ciclo de correção. Bem, eu vejo como um ponto que nós devemos ficar atento aqui na Vale, basicamente, é essa região aqui dos 47,60, tá? É uma região, olha que eu estou falando para um evento grande, não é um evento que vai acontecer somente nessa semana, é um evento maior, mas é um evento que a gente deve ficar atento sim, tá? Então eu não descarto a possibilidade da Vale realmente descer aí mais uns 10, 11% até ele vir testar essa mínima aqui que ele deixou aqui em meados de novembro de 2021, ok? Agora a questão aqui ela se torna ainda mais profunda se a Vale realmente conseguir perder essa região e nós traçarmos esse FIBO aqui de retração, olha só. Nós temos aí ainda um movimento bem significativo para a Vale corrigindo aí, podendo corrigir até a região dos 34,50, se ela respeitar as principais retrações de 38,2%, 50% e 61,8%, tá? Nós estamos falando aí de uma possibilidade de correção aí, né, na Vale, como eu disse, se ela validar realmente de pelo menos aí uns 35%, tá? Perfeito? Bem, vamos observando. Eu vejo um ponto de preço, um nível de preço muito importante também, mas ainda nós podemos considerar que o mercado está muito longe dessa região, que é basicamente esse topo aqui na região dos 38,50. 38,50, 38 reais é uma região muito importante de preço também, que foi um topo muito relevante, porque aqui foi o término da onda 3 e o início da onda 4, tá? Bem, aqui vem um ponto interessante, porque se a gente observar, a Elliott falava que geralmente a onda 4, ela retraía 38% da onda 3. Deixa eu ver nesse caso aqui o quanto retraiu. Aqui basicamente retraiu quase 61,8%, mas você observa que foi um momento muito atípico do mercado, que ele realmente deu uma agulhada aí. Se a gente considerar a correção aí mais, vamos dizer assim, com menos volatilidade, com menos um impacto que aconteceu aqui nesse mês, eu não lembro o que aconteceu aqui em março de 2020, que causou toda essa volatilidade, mas se você observar, basicamente o mercado realmente continuou, ficou trabalhando na região dos 38%. Tanto que, apesar do pavio, o fechamento desse candle de março de 2020 foi exatamente também na região dos 38%. Bem interessante, né? Ela te falava também que geralmente a onda 2 ela corrigia 61,8 da onda 1, coisa que aconteceu aqui e de forma simétrica. Deixa eu engrossar aqui essa. Deixa eu tirar esse FIBO aqui, olha só. Precisamente aqui a onda 2 corrigindo a 61,8 da onda 1, cenário perfeito, né? Das ondas se validando aqui. Ela te falava também que geralmente a onda 3 ela ia a 161,8 da onda 1, aqui nesse caso até ultrapassou, eu acredito que essa onda 3 aqui, ela veio basicamente em mais ou menos a 200% da onda 1, tá? E ela te falava também sobre a onda 5 podendo se desenvolver até 61,8 aí da onda 3, aí seria basicamente essa projeção aqui para cima que nós faríamos, e aqui no caso ela foi muito mais, né? Ela foi a quase 161,8 aí da onda 3, tá? E aí vem uma regrinha importante aqui que Elliott falava que a onda 3 ela não poderia ser a menor das três ondas impulsivas. Então, por exemplo, se a onda 5 ela foi maior que a onda 3, a gente está falando de mais ou menos uns 320%, né? E aqui nós estamos falando de uns 300, ainda assim não foi menor, a onda 3 ainda foi uma das ondas, mas se a onda 5 tivesse sido a maior que a onda 3, a onda 1 teria que ser menor. Então, como regra, a onda 3 ela não pode ser a menor das três ondas impulsivas. Por exemplo, se a onda 1 for maior que a 3, a onda 5 teria que ser menor para validar. Se a onda 1 e a onda 5 foi maior que a onda 3, aí provavelmente sua contagem está errada, e aí você precisa refazer sua contagem, porque a onda 3 ela não pode ser a menor das três ondas impulsivas, que são onda 1, onda 2, onda 1, onda 3 e onda 5. Perfeito? Bem, avançando aqui na análise, colocando aqui as médias de períodos menores, como por exemplo a média de 9 e a média de 20 períodos, nós já conseguimos observar aqui de forma sutil, né, o cruzamento das médias começando a acontecer aqui, começando a se alinhar, né, começando a ficar bem interessante agora nesse mês que está se desenrolando agora de abril de 2025. Então vamos observando aí como que esse candle aqui, desse mês de abril de 2025, ele vai fechar, se ele realmente vai fechar uma barra bem vendedora, se vai acontecer alguma rejeição, se ele vai voltar para cima dessa região, ainda nós temos aí basicamente aí, ó, praticamente aí um pouco mais aí de 20 dias, 20 pregões, praticamente uns 20 pregões aí
para a gente observar como que o mercado vai se comportar nesse mês de março, tá? De abril. Lembrando que nós estamos olhando aqui para o gráfico no gráfico mensal, ok, meus caros? Bem, se a gente reduzir aqui um pouquinho o período no semanal, a gente consegue observar esse cenário ainda mais. Observa como que é um evento muito grande, né? Por isso que eu falei que não é um evento que vai acontecer na próxima semana. Isso aqui é um cenário que nós podemos especular para ao longo desse ano se desenvolvendo, né? Mas é um cenário bem interessante que pode acontecer na Vale. E olhando agora já para um cenário bem mais curto, aqui olhando para o gráfico diário, após essa última movimentação de alta aqui que aconteceu de março, de janeiro desse ano até o topo agora de praticamente no final de março, o mercado já fez uma devolução muito grande desse movimento, né? Olha só, basicamente já foi buscar lá o 61.8, basicamente em poucos dias aí, basicamente uma semana, né? 5 dias, né? 1, 2, 3, 4, 5 dias, ou seja, já aconteceu esse cenário aí, tá? Então eu vejo potencial para esse movimento aqui, ele voltar para essa mínima aqui tranquilamente. Eu não sei se ele vai vir em linha reta, se vai acontecer uma correção antes, até pode acontecer, mas eu não descarto a possibilidade desse movimento de baixa, vamos dizer assim, desse ciclo de baixa que está se iniciando, dar continuidade num prazo maior, perfeito? Então nós não podemos descartar a possibilidade da Vale voltar aqui para essa região, pelo menos dos R$ 49, anulando 100% esse movimento aqui de alta que aconteceu. E aí nós vamos estudando ao longo do tempo o cenário que vai se desenrolar nos time frames maiores, como eu acabei de mostrar para vocês no mensal. Gráfico de 5 minutos da Vale, um gráfico muito técnico. Eu compartilhei com vocês aqui uma venda que eu fiz nesse dia aqui, acho que foi na quinta-feira. Na sexta-feira eu acabei perdendo uma venda aqui nesse candle 12, acho que eu até compartilhei lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, tem um link aqui na descrição. Começa a me seguir lá eu faço compartilhamento basicamente, principalmente nos stories, compartilhando aí um pouco do cenário de mercado e algumas outras questões que é bem pertinente ao mundo do trade, tá? Você não vai ver, por exemplo, no meu Instagram ostentação de carro, de viagens, essas coisas, né? Nada contra quem faz isso, também nada a favor. A partir do momento que a pessoa está usando isso como uma estratégia de marketing, não faz muito sentido para mim isso, mas cada um, tá bom? Porém, se você realmente quer aprender sobre o mercado financeiro, se você quer aprender a operar, se você quer aprender realmente a operar de verdade no mercado financeiro, utilizando a análise técnica, utilizando a ação do preço, segue a gente aqui no YouTube, segue lá também no Instagram, e você vai realmente aí conseguir tirar a sua própria validação aí do que está sendo entregue aqui, se realmente é útil para você ou não. Tá bom? Olha só. Então a Vale, eu tenho notado que ela tem sido um ativo muito interessante, ela tem oferecido boas oportunidades de forma bem técnica, e aqui inclusive foi uma na sexta-feira que eu perdi, e eu fiquei até um pouquinho, digamos assim, um pouquinho frustrado aí de ter perdido esse trade. Eu não digo frustrado, mas eu desanimei com o mercado na sexta-feira depois desse movimento aqui da Vale, eu não esperava que talvez ele entregasse alguma coisa interessante. Porque nós já tínhamos o gap, mais a movimentação, que foi uma movimentação muito forte, que nós estamos falando aqui de mais de 3,5%, né? Perfeito? Depois ela começou esse processo aqui que tem uma característica de acumulação, e aqui vem um ponto muito interessante, porque você observa o conceito do fractal. Nós temos aqui um cenário com muito características de distribuição, e aí você vai num tempo gráfico muito menor que o gráfico semanal ou mensal, e você consegue observar um evento contrário muito parecido também, tá? Então, a gente precisa observar, não sei se você opera Vale, inclusive comenta aqui deixa aqui nos comentários se você ultimamente está operando só futuros ou não, se você também está operando ações e quais ações você está operando. É interessante, porque a princípio eu estou de olho somente na Vale, na verdade na Vale eu já estou operando no Day Trade. A Petri eu estou olhando, ainda não fiz nenhuma operação nela atualmente, eu já operei em outros tempos, né? Mas eu estou dizendo agora. Atualmente eu não estou observando nada interessante. Eu não operei ainda a Petri, mas eu estou de olho nela. Só que a Vale eu já estou operando, tanto que se nós voltarmos aqui, vocês vão observar. Calma aí, deixa eu tirar esse negócio aqui. Ó, você vai observar algumas operações que nós temos feito aí algumas operações, alguns trades que nós temos feito aí na Vale. Perfeito? Inclusive, bem assertiva, tá? Perfeito, meus queridos. Então eu tenho que observar para ver o que vai acontecer amanhã. Se vai acontecer um gap na Vale ou não. Se não acontecer um gap, ela abrir aqui nessa região, é muito interessante você observar nessa região aqui dos 52,50 como que ela vai se comportar.
Essa linha de tendência aqui, essa LTB, eu não sei se o mercado vai realmente validar ela ou não, tá? Então eu tracei basicamente aí com o movimento de quinta-feira que aconteceu. Se a gente tentar traçar de outros ângulos aqui, ela basicamente já teria rompido, então não faz sentido. Então traçando aqui, mas ainda a gente precisa saber se o primeiro toque nessa linha de tendência, ele vai ou não validar essa linha de tendência. Então por enquanto ela é bem subjetiva, tá bom? Perfeito? Então fica aí a questão aí da Vale para vocês. Vamos para a Petri aqui. Cenário parecido também, é uma super tendência de alta. E ela começou aqui com um processo muito característico aqui, que Elliott chamava de um processo de propulsor, tá? A cunha ascendente ou descendente, conhecido também na escola de Elliott como um triângulo diagonal, ele é um padrão propulsor, então ele causa um movimento contrário ao mercado quando ele se valida muito relevante. Então, se ela realmente validar aqui essa formação de cunha como um processo de distribuição, nós podemos esperar um movimento de baixa aí na Petri muito relevante aí que pode acontecer, né? Por X tempos aí, tá bom? De qualquer forma, caros, eu ainda não posso deixar de mostrar para vocês, por exemplo, até mesmo aqui no gráfico mensal da Vale, rapidinho, né, o contexto das médias móveis. Aqui ele está começando a se alinhar com as médias móveis menores e a gente tem as 200 aqui para baixo. Então está começando a ficar interessante no mensal, tá? Semanal, tudo embolado, né, mas pelo menos aí tentando trabalhar abaixo das médias, diário também abaixo das médias. Então isso é interessante, tá? E a Petri aqui, ela basicamente ela está ancorada, pelo menos temporariamente, aí nas médias de 9 e muito próxima da média de 20 períodos. Então, vamos observando para ver como que esse ativo vai se comportar. Mas como vocês sabem, a principal informação está aqui no preço. É por isso que a gente sempre deve manter uma análise mais clean possível, né? Gráfico limpo, e depois você olhar para o comportamento das médias aí. Gráfico semanal, né? Então não tem nada muito diferente aqui na Petri. A gente consegue, por exemplo, traçar um canal menor aqui a partir do semanal, né? Já fica mais visível esse canal aqui, só que olha só, se eu ajustar até mesmo aqui, ó, nesse fundo, que foi um fundo, digamos assim, relevante, ele basicamente já teria rompido também, ó, certo? Ele já está rompendo também. Então você avalia se vale a pena você deixar ou não esse canal. Para uma questão didática, eu acho que é interessante, né? Deixa eu ajustar aqui nesse topo. Olha só, tá? Como que faz sentido esse canal aqui, ó. A própria linha de retorno, ela serve para validar a linha, o canal. Então é totalmente válido, assim, manter esse canal aqui, apesar de ela já estar rompendo esse canal, com também uma característica de distribuição similar a Vale, né? Vamos observando aqui para ver o que vai acontecer, ó. Muito característica aqui de distribuição na Petri acontecendo aqui, tá? Petri 4, movimentação muito parecida também nessa semana com a Vale, muito próxima, né? E é isso, tá? Vamos observando aí para ver realmente o que esse mercado vai proporcionar. Por enquanto, nenhum contexto interessante aí de day trade, quer dizer, de swing trade, tá? A não ser que você opere tempos gráficos maiores aí. A Petri, a Vale, inclusive, ela está começando a ficar interessante para um cenário vendedor no gráfico mensal. Então aí a questão é se você opera um tempo gráfico desse tamanho, né? Eu acredito que a maioria aqui não opera, até porque acredito que a maioria aqui opera no day trade, mas, opa, calma aí que eu já entrei no gráfico da Visa aqui, ó. Olha aí, legal, ó, Visa bem técnica também, né? Olha só, que interessante, ativo bem técnico também, né? Vamos lá, tá bom, então vou deixar aqui nos 5 minutos. Bem, gráfico de 5 minutos da Petri, a Petri também ofereceu um tradezinho legal aqui na sexta-feira, mas como eu falei, eu não estou operando ela, mas a gente conseguiria enxergar tecnicamente falando uma possível venda aqui nessa região, tá? Desse candle, dessas mínimas aqui, ou até no candle 17, deu uma possibilidade de trade aí, tá? Talvez com as médias posicionadas, foi um dia com gap, né? Então era basicamente focar principalmente aí no preço e VWAP, tá? O melhor layout quando você tem gap para você operar, principalmente quando é a primeira hora de mercado, é você olhar para a VWAP, tá? Eu particularmente olho muito para esse cenário aqui na abertura do mercado, principalmente se é um dia que o mercado abriu com gap, tá? Principalmente se é um dia que o mercado abriu com gap, tá? Perfeito? VWAP e gráfico, basicamente é isso, tá bom? Então vamos observar para ver o que realmente vai acontecer também nessa Petri aí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui da mesma forma a gente não consegue, a gente até consegue esticar uma linha de tendência aqui, ó. Olha só. Mas ainda fica muito distante, né? Então acho que não há necessidade. Ela foi complicada essa semana porque ela lateralizava, abria com gap, lateralizava, abria com gap. Aí na sexta-feira que ela andou um pouco mais, mas bem complexo para operar um ativo dessa forma, né? Então, não foi uma semana muito interessante aí na Petri, tá?
Bem, vamos avançar para os futuros agora. Antes da gente falar dos futuros, se você ainda não conhece, eu sou eu sou o mentor de um projeto chamado Protocolo Bereshit. Esse protocolo Bereshit ele tem o propósito de você fazer uma imersão durante 12 meses dentro de um espaço educacional completo. Você vai ter acesso ao curso Jornada Bereshit, onde você vai ter acesso a 30 aulas, 7 módulos, onde eu vou abordar todos os princípios, eu abordo todos os princípios, desde a análise técnica mais básica, a leitura da ação do preço com maestria, Fibonacci, tem um módulo falando somente sobre Fibonacci, como que você vai usar o Fibonacci realmente com maestria, falando sobre gatilhos operacionais, gestão de trade, mindset comportamental, como que você vai começar a construir o seu perfil como um trader, como um operador do mercado, tudo isso sendo entregue dentro desse curso. Quando você entra no protocolo Bereshit, você tem acesso ao curso, você vai ter acesso, você vai ter 3 encontros semanais comigo durante o pregão, no modo sala ao vivo, tela compartilhada via Zoom. Você vai ter acesso também a 2 mentorias mensais a cada 15 dias em grupo e você ainda ganha uma consultoria individual, tá? Se você estiver interessado, tem o link aí na descrição. Beleza? Bem, vamos lá agora. Vamos falar aí do dólar. Cara, o dólar, eu tenho uma análise muito antiga do dólar, e eu estou falando muito antiga, que é coisa de acho que 2 anos atrás, onde eu especulava que o dólar tinha potencial para buscar os 6 a 7 reais. E, cara, ele, por incrível que pareça, ele não quebrou o contexto dessa possibilidade. Ele se alongou nesse processo aqui, tá? Nessa lateralização aqui, ele se alongou, mas ele não quebrou o contexto. Então, como eu falei para vocês no comecinho aqui do vídeo, se esse rompimento aqui que está acontecendo, ele for legítimo, se for realmente, se não for uma violação, se for um rompimento legítimo acontecendo aqui no dólar, e não há como a gente afirmar isso agora, só o tempo vai poder afirmar para a gente, mas se for um rompimento legítimo, a gente tem potencial para o dólar buscar lá pelo menos a região dos 7 reais. O menor alvo que eu posso projetar aqui, por exemplo, é essa própria consolidação para cima. Então, eu posso usar o espaço dela, né, minimizado aí, e projetar para cima, ele já me dá um alvo lá nos 7 reais, tá bom? Se eu, por exemplo, projetar aqui, digamos que ele faça uma mínima aqui nesse candle desse mês e realmente ele consiga ir para cima. Primeiro alvo desse espelhamento já manda lá no 6,75, o segundo alvo já manda lá nos 7 reais. Tá? Então eu vejo muito potencial para que se esse rompimento for legítimo, o dólar aí buscar a região do 7, o nível de preço aí dos 7 reais. Bem, complicado, né, para nossa moeda real, o dólar valendo 7 reais, mas tecnicamente falando, isso é possível, tá? Eu espero que não, né? Espero que o dólar não vá a 7 reais, mas tecnicamente falando é possível e bem possível sim, tá? E nós temos aqui esse processo aqui de uma onda 5 em andamento, tá? Eu especulo isso. Esse é o cenário que eu tinha especulado há um bom tempo, eu falo mais ou menos, acho que foi em 2023 que eu fiz essa análise, ou comecinho de 2024, e nós temos aqui esse cenário, tá? Então, olha só. Aqui, ó, por exemplo, se eu projetar o alvo de 61.8 da onda 3 para cima, projetando aí o primeiro alvo para a onda 5, ele já cravou, certo? Ó, cravou o primeiro alvo, isso já em 2020. Se ele der continuidade, o segundo alvo também, olha lá, na região dos 5,799. Então, basicamente, região dos 7 reais, ok? Então, vamos observando, eu acredito sim no potencial tecnicamente do dólar realmente se desenvolver a níveis maiores de preço, mas tem muitas questões macro acontecendo agora recentemente, então a gente deve observar realmente o que esse mercado vai fazer. Porém, repito, se esse rompimento for legítimo, ele tem sim tecnicamente muito potencial para buscar a região dos 7 reais. Perfeito, meus queridos? Bem, e sem alongar muito, deixa eu passar aqui no gráfico diário do dólar. Vamos passar aqui pelo diário. A gente começou lá no mensal, mas vamos passar aqui pelo diário. E aqui no dólar, se a gente der uma observada aqui nesse período aqui, ó, ele começou mais ou menos lá em julho de 2023, né? Observa que ele pode estar temporariamente aqui num processo de reversão, e isso, né, como eu falei, num espaço de tempo menor. A gente teria aqui um possível ombro direito, um ombro esquerdo, uma possível cabeça e um possível ombro direito em formação. E a gente teria mais ou menos a região da neckline acontecendo mais ou menos aqui nessa região. Só que vamos observar para ver o que ele vai fazer, se ele realmente vai validar esse evento ou não, ou se ele vai para cima e vai devolver 100% desse movimento de baixa que aconteceu. Certo? Vamos para o índice agora, gráfico mensal. Olha só o gráfico mensal do índice, né? A gente tem aí o índice trabalhando aí praticamente num range, é um range gigante, né? Nós estamos falando de mais ou menos 31 mil pontos, mas não deixa de ser um range. E ele já está se desenvolvendo nessa região aí, basicamente desde junho de 2021, e fez uma primeira mínima aqui nessa região
em novembro, tá, de 2021. Então, nós temos o mercado trabalhando nesse nível de preço. Nós temos aqui uma formação de triângulo expansivo, tá, ou assimétrico, como você queira chamar, se desenvolvendo aqui nessa região, e é uma formação bem complexa. Então, vamos realmente avaliar se esse processo aqui é um processo de distribuição ou não, tá? Bem, gráfico semanal não muda muito, só fica mais notável ainda essa formação aí assimétrica de triângulo, né? Diferente do triângulo simétrico, ele vai se expandindo. Então você geralmente vai ouvir chamar de megafone, triângulo assimétrico, né? Triângulo expansivo, são essas as nomenclaturas técnicas que você vai observar para esse tipo de formação. Perfeito? No gráfico diário, observa aqui que ele fez esse movimento de alta e ele provavelmente já está na retração de 61,8 desse movimento ou já está querendo perder. Olha só, na sexta-feira, na última sexta-feira, no último pregão, ele parou em cima dessa região. Então vamos observar se ele vai fazer, por exemplo, aqui uma volta em V, né? Ou seja, fazer 100% aqui desse movimento. Não descarto essa possibilidade. Se a gente olhar com relação às médias móveis, não estão alinhadas, nada muito interessante. No semanal também não, né? E no mensal ali, talvez um pouquinho melhor, mas nada muito relevante também com relação ao comportamento das médias, tá? Então, o preço, realmente, o mercado mostra aí um cenário de grande consolidação acontecendo aí nesse ativo. Perfeito, meus queridos? Bem, deixa eu voltar aqui para o gráfico mensal. Agora nós vamos avançar nos contratos futuros de mini índice e mini dólar, já dando aquela olhadinha final lá no gráfico de 5 minutos. Cara, se você ainda não deixou seu like, não deixa aí de dar um like aí no vídeo, tá bom? O seu like, por mais que possa ser algo ilusório, irrisório para você, ele é muito importante para o crescimento do canal, porque o YouTube entende que tem mais pessoas curtindo e ele vai aí mostrando esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Perfeito? Então acredito que se esse vídeo ele é interessante para você, ele vai ser consequentemente interessante para outras pessoas que estão aí no mercado e muitas vezes até um pouco, digamos assim, sem direção, tá bom? Gráfico de 5 minutos do índice, olha só, cenário bem legal na sexta-feira, deu pelo menos aí umas duas boas oportunidades, pelo menos duas nos 5 minutos, né? Foi um dia bem direcional, além do gap, o mercado desceu aí basicamente 3.000 pontos, e aí no final do dia ele encerrou com esse processo aí de triângulo simétrico, tá? Parecido com a Vale, né? Mas a Vale num triângulo ascendente e aqui um triângulo simétrico, a gente tem que observar para ver que lado que ele vai romper, se ele vai abrir com gap e se esse gap vai ser para cima, para baixo, para a gente acreditar ou num processo de distribuição, de continuação, ou num processo de acumulação. Até porque o triângulo simétrico, ele é um padrão híbrido, ele pode indicar tanto continuação como reversão. Essa região aqui do índice, se a gente for para o gráfico de 60 minutos, ela é uma região importante de preço, né? Nós temos aí uma confluência de retração de FIBO, de projeção de FIBO, então é uma região importante de preço. Por exemplo, se eu fizer aqui a projeção, acho que aqui, ó, ele já me dá segundo alvo aqui desse espelhamento para baixo, nessa região, né? Primeiro alvo um pouco mais para cima aqui. E, por exemplo, se eu fizer essa projeção aqui para baixo, ó, ele me dá basicamente aí, ó, primeiro alvo, segundo alvo, cadê, calma. Primeiro alvo aqui, ó, fazendo esse espelhamento para baixo, ó, primeiro alvo aqui nessa região também, tá? E é também retração de 61,8, é como vocês viram traçando lá no gráfico diário. Então é uma região de preço que tem potencial para segurar ele. Aqui pelos 60 minutos ele fechou aqui com uma característica de uma flâmula, que é aquele triângulo no 5. No 60 aqui nós temos basicamente uma flâmula que inclusive é um padrão de continuação, tá? Só que nós temos um mercado bem esticado, então não podemos descartar a possibilidade de uma correção aí acontecendo nesse primeiro pregão aí que vai se iniciar nessa próxima semana, beleza? Não dá para mim deixar nenhum cenário mais especulativo do que esse que eu estou compartilhando aqui, tá bom? E o dólar também, ó, estabeleceu uma grande tendência de alta, né? Foi um dia muito interessante, deu boas oportunidades de compra aqui nessa barra que aciona o triângulo simétrico, essa barra, deu entrada pelos 2 minutos na barra 46, né? Então foi um dia muito interessante, olha essa barra 46 aqui, ó, no dólar, foi uma excelente compra, ele andou aqui basicamente conduzido pela média aí, ó, andou quase 40 pontos aí, 39 pontos, 39 pontos e meio. Também então foi um dia muito atípico, um dia muito direcional, né? E acredito aí que muitos realmente conseguiram ter bons resultados aí operando o dólar, tá? E aí da mesma forma a gente tem que observar para ver o que vai acontecer nessa semana, um mercado muito esticado, nós estamos falando aí de praticamente, né, mais de 200 pontos aí em um único pregão, considerando o gap, mais a movimentação que aconteceu no dia aí, tá? Nesse último pregão de sexta-feira, tá? E eu não descarto a possibilidade de o dólar realmente voltar para essa máxima aqui na região dos 5,980,
Eu só não digo que ele vai vir em linha reta, né? Ele pode entregar uma correção de um dia, 2 dias, mas nós não podemos descartar essa possibilidade de realmente o dólar ir para cima aí. Perfeito, cara? Ou seja, dar continuidade a esse movimento de alta, tá? Bem, é isso que eu queria compartilhar com você aqui na nossa análise semanal de mercado. Comenta aí o que você achou do compartilhamento aí de algumas análises de ações, né, da Vale, da Petri. Se tem alguma ação em particular que você gosta de operar no day trade, ou se tem algumas ações que você também geralmente opera no swing trade, ou até mesmo position, compartilha aí comigo que eu posso também começar a olhar para outras ações e acho bem interessante aí. Tá bom, meus queridos? Então é isso, tá? Desejo a todos aí uma ótima semana e até a próxima.